sejam bem-vindos a mais um Viva Bem. Eu sou a Carol Batistella e estarei aqui com vocês nesse nosso Viva Bem, segunda-feira, já iniciamos setembro. E eu gostaria de parabenizar a todos os nutricionistas, porque no comecinho de setembro, final de agosto, foi o dia do nutricionista, né, gente? Então, uma das nossas parceiras aqui no Viva Bem é a doutora Roberta Franco. Gostaria de mandar um super beijo para ela e os meus agradecimentos por ser a nossa parceira. E como não poderia ficar de fora os educadores físicos, que nós tivemos também o Dia do Educador Físico, dia 1º de setembro. Muito obrigada a todos que me parabenizou no Facebook, no Instagram, no meu WhatsApp, a todos os meus alunos, o meu muito obrigada. E o meu final de semana foi muito produtivo, que eu fui numa conferência de educadores em São Paulo e foi show de bola, e meu agradecimento a vocês. O nosso Viva Bem de hoje tem dois temas, duas pessoas muito legais aqui no nosso Viva Bem, que é a doutora Roberta Franco, vai falar um pouquinho do jejum intermitente. Eu quero saber, vocês conhecem o jejum intermitente? Vamos aguardar, né? E hoje o nosso convidado especial também é o Dr. Virgílio Ferreira, que é médico geriatra, para falar de um assunto super legal e de extrema importância, que é o mal de Alzheimer. Doutor, seja bem-vindo no nosso Viva Bem. A primeira vez no nosso Viva Bem. Obrigado, Carol. Muito feliz de estar aqui. Agradeço aí seu convite, muito legal estar aqui mais uma vez nessa casa, né? Já sócio quase. Já, e muito bom, né? Para falar de um tema super importante, super interessante, né? O Dr. Rigoli estava aqui conversando com o Marcos sobre esse tema também. Então, mês de setembro é um mês de conscientização da doença de Alzheimer. É isso aí. E é um tema muito importante, né? E eu acho que a maioria das pessoas não entendem muito bem sobre o mal de Alzheimer. E muitas pessoas tratam isso como frescura, às vezes, né, com as pessoas idosas. E, na minha opinião, é quase a causa da depressão, né? Só que é um pouquinho mais intensa, né? O mal de Alzheimer é dia 23 de setembro? Dia 21 de setembro é considerado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer no mundo inteiro. Dia mundial. Doutor, fala pra gente, então, o que é o mal de Alzheimer? Explica para os nossos telespectadores. Bem, a doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo, né? É considerado uma demência, é a principal forma de demência, né? Existem centenas de causas de demência e a doença de Alzheimer corresponde a 60% dessas causas. Qual que é a característica, né, da doença de Alzheimer? Há um declínio lento e progressivo das funções cerebrais, que nós chamamos de funções cognitivas. São memória, atenção, linguagem, orientação, raciocínio, cálculo, organização. Então, o indivíduo ele vai lentamente perdendo as suas funções. É uma doença que geralmente se inicia a partir dos 60 e 65 anos de idade, né? A idade é o principal fator de risco. Assim, conforme se envelhece, a chance de desenvolver a doença de Alzheimer é maior, né? Então, existe aí algumas estatísticas que apontam que entre os 65 e 70 anos de idade, a incidência de Alzheimer é por volta de 5%. Isso dobra a cada 5 anos. Então, a partir aí dos 85 anos de idade, a incidência ela pode se aproximar dos 40%, né? Então, tem muita associação realmente com a idade. Mas ela pode causar em pessoas mais jovens? Sim, a doença de Alzheimer, ela tem duas formas de apresentação. A forma senil, né, que é a mais comum, que as pessoas conhecem mais, que geralmente incide em pessoas a partir dos 65 anos de idade, mas existe uma forma precoce,
ela pode realmente se iniciar até mesmo antes dos 65 anos, né? Qual é o percentual dessa forma precoce? Geralmente em torno de 10%. Então, 90% dos casos de Alzheimer realmente ocorrem a partir dos 65 anos. Geralmente a média é em torno de 70 até 75 anos que o indivíduo começa mesmo a apresentar os sintomas da demência. Tem alguma causa específica do mal de Alzheimer? Isso é uma pergunta que todos fazem, né? Qual que é a causa da doença de Alzheimer? Nós não sabemos. Nós sabemos o que acontece no cérebro do indivíduo com Alzheimer. O que acontece, então, no cérebro do indivíduo com Alzheimer? Existem algumas alterações, né? Existe um acúmulo anormal de proteínas, tanto dentro do neurônio, que é a célula nervosa. O nosso cérebro tem bilhões de neurônios. Então, um acúmulo anormal de proteínas dentro do neurônio leva a um processo de destruição dessa célula nervosa, e fora do neurônio, no tecido cerebral, também um acúmulo anormal de um outro tipo de proteína, que nós chamamos de proteína beta-amiloide, vão formar placas, nós chamamos de placas senis, e essas placas, o que elas fazem? Elas impedem a sinapse nervosa, elas impedem a conexão entre um neurônio e o outro. E tudo que o cérebro faz depende dessas conexões. Se nós aqui estamos falando, conversando, lembramos de algo, se nós andamos, né? Tudo isso tem a ver com sinapse, conexão entre um neurônio e outro. Por isso que eles vão se esquecendo? Por conta dessa degeneração do cérebro? Exatamente. Essas alterações que eu acabei de relatar vai levando uma morte neuronal. Então, os neurônios eles vão morrendo, né? E vai havendo aí uma atrofia cerebral, né? Se a gente faz aí uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada de um indivíduo com doença de Alzheimer, nós vamos encontrar lá atrofia cerebral, né? Principalmente numa região chamada hipocampo. Hipocampo é uma pequena área que nós encontramos ali na face interna dos dois hemisférios cerebrais, que é responsável pela formação das novas memórias, né? Então essa é a região que é primeiramente afetada na doença de Alzheimer. E aí até por isso se explica o principal sintoma da doença de Alzheimer, que é a perda da memória recente, né? Então o indivíduo ele se lembra de coisas lá do passado, inclusive até isso é motivo de questionamento da família, né? Doutor, mas como assim meu pai está demenciando, está com Alzheimer? Ele lembra de coisas lá do passado, ele lembra, né, de quando a gente nasceu, né, das nossas brincadeiras, lembra do casamento dele, mas ele se esquece daquilo que foi falado para ele há minutos atrás, né? Pois é. E é justamente isso, né? Ele vai perdendo a capacidade de lembrar de coisas que aconteceram há horas, minutos, quer dizer, a perda da memória recente é o que realmente é a característica marcante, geralmente inicial, da doença de Alzheimer. Nossa, é muito triste. A gente que teve, né, tem casos na família e já vivenciei muito isso durante quase 10 anos. O meu avô, né, viveu com mal de Alzheimer. Então, no começo da doença, desculpa falar, mas era até engraçado, né? Porque ele era muito sarrista, então parecia que não estava falando de brincadeira. E até naquela época, era 97, 98, até diagnosticar como mal de Alzheimer, ainda tinha muito... O pessoal não sabia se era esclerose múltipla, porque ele foi parando, né? Já estava com artrose no joelho. E até ser diagnosticado e entender o que era, a doença levou um tempo. Mas foi rapidinho assim também, viu? Durou uns 6 meses para já ficar numa cadeira de roda e debilitando bastante. Geralmente, assim, as famílias demoram para procurar um auxílio médico. Por quê, né? O indivíduo idoso começa a se esquecer, a se confundir com datas, a se esquecer de dar um recado. E o que a família pensa? Isso é um esquecimento próprio da idade, isso é normal, né? E aí, como a doença evolui lentamente,
né? A família nunca vai imaginar que aquilo que ele está apresentando é um quadro inicial de uma doença de Alzheimer, né? Então, o esquecimento é da idade, ou é porque o meu pai ou minha mãe agora tá mais teimoso, né? Não quer tomar banho. Então, assim, são oscilações também do humor, que é uma característica marcante, é um sinal muito comum também na doença de Alzheimer. Muitas vezes o indivíduo ele inicia um quadro demencial, como a doença de Alzheimer, com oscilações no comportamento. Então, muito irritado, muito inquieto, muito agressivo, muito nervoso, né? Então são sinais que a família precisa estar atenta na possibilidade de realmente aquilo não ser mais um envelhecimento natural, mas um envelhecimento patológico. E requer muito cuidado, né? Muito amor, muito carinho, muita atenção da família, né, doutor? Muita empatia, né, que a gente diz, né? Você se colocar no lugar do outro, imaginar que você pode realmente estar ali e não estar reconhecendo mais as coisas, as pessoas e se esquecendo de o que aconteceu há minutos atrás, né? Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já no segundo bloco, que o doutor tem um projeto super legal para contar pra gente, que vai acontecer esse mês ainda. Então você que tem alguém com mal de Alzheimer, ou para prevenir também, né? Não saia daí, não perca esse Viva Bem.